Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Júnior, também conhecido como professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, nesse período de pandemia. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como objeto de conhecimento, a gente tem as operações com raízes e com objeto de conhecimento específico, a gente vai falar sobre a racionalização de denominadores. Sobre as operações com raízes, a gente já começou a estudar sobre elas. Quem ainda não assistiu às aulas anteriores, antes de assistir essa aula, vocês voltem aí um pouquinho, e procurem a aula anterior, tá certo? Onde iniciamos o objeto de conhecimento, operações com raízes. Falando das operações de multiplicação e divisão com raízes e também da simplificação, ok? Então, para iniciar a falar da racionalização de denominadores, trouxe a seguinte indagação. Como podemos dividir um número inteiro por uma raiz, por exemplo, 1 por raiz de 3? Como é que a gente consegue fazer essa divisão? Você pode até me falar, é simples, professor, é só calcular a raiz do denominador, já que a raiz está no denominador, tá? Você fala, beleza, é só extrair a raiz. Porém, se esse número ele não tiver uma raiz exata, por exemplo, se fosse ao invés de raiz quadrada de 3, fosse raiz quadrada de 4. Você fala, beleza, raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então ficaria 1 dividido por 2, que dá 0,5. Até aí, ok. Mas em uma situação desse tipo, que a raiz não tem um valor exato, digamos assim, é um pouquinho mais complicado, tá? Então, a situação descrita acima, ela pode ser resolvida da seguinte forma. 1 sobre 1,7320,508, tá? Na sua forma de fração, ou na divisão, 1 dividido por 1,7320,508. Ou seja, em outras palavras, ao extrair a raiz quadrada de 3, você vai obter esse número, esse número aí irracional, 1,7320,508. Então, você fazer essa divisão, 1 por esse número, sem uma calculadora, vamos supor dessa forma, seria um tanto complicado de se fazer. Tá? Então, digamos que seria difícil você efetuar uma divisão desse tipo, principalmente quando no denominador tem uma raiz não exata. Então, para facilitar, a gente pode determinar uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 3, de uma maneira bem simples, tá? Basta, para isso basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, o que não altera o valor da fração, pois para transformar uma fração em outra equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E o número escolhido, já que temos uma raiz no denominador, para conseguirmos ter essa fração equivalente, a gente multiplica tanto o numerador, que é o número que fica em cima, tá, na fração, como o denominador, que é o número que fica embaixo, tá, na parte de baixo da fração, pelo mesmo valor que tem o denominador. Nesta situação, o denominador, que é o número de baixo, é raiz quadrada de 3. Então, para fazer a racionalização, vamos multiplicar o número de cima e o de baixo por raiz de 3. Então, vai ficar dessa forma. 1 sobre raiz de 3 é igual a 1 vezes raiz quadrada de 3, dividido o sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3, tá? Já quando a gente multiplica raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, por isso que eu peço que quem ainda não assistiu às aulas anteriores sobre as multiplicações entre raízes, que volte nessa aula para você poder prosseguir, que a gente vai estar utilizando a situação descrita nas multiplicações de raízes. Então, como temos aqui uma multiplicação entre raízes, nesse caso, raiz de 3 vezes raiz de 3, podemos colocar dentro de uma única raiz, seria 3 vezes 3,
que seria a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ou se você não quiser colocar o 3 ao quadrado, você pode colocar um 9, né? Pois 3 vezes 3 é 9. Ou 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, também dá 9. Então fica raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado. E isso obteve um resultado de raiz quadrada de 3 dividido por 3. Ah, professor, e para que isso? Por que fazer isso? Porque isso, né, é uma forma, né, digamos, de facilitar os nossos cálculos, tá? Utilizando uma fração equivalente, onde eu estou retirando esse, né, denominador com uma raiz e passando ele para o numerador, tá? Para isso a gente faz a racionalização, tá? Então, dessa forma, a gente tem que 1 sobre raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Por quê? Porque isso é uma fração equivalente, tá? Então, a segunda fração, ela apresenta o número racional no denominador. Esse procedimento que fizemos é chamado de racionalização do denominador, pois transformamos uma fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional, sem alterar, né, o valor da fração. E fazendo isso, torna bem mais simples, né, digamos assim, em relação à forma anterior, de fazer uma divisão, tá? Com esse 3, que é um número racional, no denominador, tá? Mais fácil você fazer uma divisão por um número racional do que por um número irracional. E fazendo essa racionalização, você consegue isso, beleza? E aí, para a gente finalizar, trouxe 2 exemplos sobre a racionalização de denominadores. Então, quem está assistindo essa aula, pause, né, o vídeo, né, pause aqui a aula, responda, né, esses 2 exemplos, e quando você responder, você volta para a gente comparar com o resultado. Beleza? Então, quem está aí em sua casa, né, em seu lugar de estudo, pause o vídeo, responda e daqui a pouco a gente continua. Beleza? Vamos lá responder. Voltando, né, espero que vocês já tenham respondido, né, a gente vai comparar agora. Primeiro exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2. Qual seria a resposta? Bom, nesta situação, para fazer a racionalização, temos que multiplicar a fração 1 sobre raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. Tanto o numerador como o denominador. A gente vai multiplicar por raiz quadrada de 2. Tá? Então, multiplicando de cima e de baixo por raiz quadrada de 2, vamos ter que, ao final, a racionalização será raiz quadrada de 2 dividido por 2. Da mesma forma, fazemos o segundo exemplo, 2 sobre raiz quadrada de 7. Nesse caso, vamos multiplicar, né, tanto o de cima, o numerador, como o de baixo, que é o denominador, por raiz quadrada de 7. Fazendo nessa multiplicação, 2, né, vezes raiz quadrada de 7 dá 2 vezes raiz quadrada de 7. E raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar o próprio 7. Né? A gente consegue eliminar essa raiz do denominador. Beleza? Você pode perguntar, professor, e se não for uma raiz quadrada, se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta, né, o que a gente faz? Você faz o mesmo procedimento, só que se a raiz for cúbica, por exemplo, você vai multiplicar uma quantidade de vezes que dê para você eliminar, né, a raiz do denominador. Vamos supor que fosse uma raiz cúbica de 2. Então, eu ia multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Nesse caso, raiz cúbica, né, de 2, 3 vezes. Porque aí, pela multiplicação, eu posso colocar dentro de um único radical. Ficaria raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2. Né? Ou seja, 3 vezes o 2 ali, que daria 2 ao cubo. Nesse caso, o expoente, né, e o índice seriam iguais, né, poderíamos eliminar, né, essa raiz. Ok? Então, espero que tenham compreendido, né? Estudem em casa, obrigado e até a próxima aula. Aguardem mais instruções, né, sobre a nossa aula, sobre a atividade, nos nossos meios digitais, né, Google Sala de Aula e WhatsApp, beleza? Então, um abraço a todos, até a próxima aula. Valeu, pessoal, tchau, tchau.